Bem-vindos ao VitalCast, uma iniciativa da Vital Treinamentos, num quadro especial aí que é DNA do empreendedor, quadro esse que a gente busca conhecer a história de alguns empreendedores, para aprender com eles, para se inspirar. Hoje com dois convidados muito especiais, um deles muitos de vocês já conhecem, já esteve aqui presente em outros momentos, sempre fazendo a diferença. Meu grande amigo, franqueado também da Vital em Garibaldi, Damião. Seja bem-vindo, queridão. Ô, Rafa, obrigado, cara. Oportunidade maravilhosa estar aqui de novo, trocando uma ideia com essa galera aí e dizer que o nosso trabalho é justamente esse, né? Levar um pouquinho do, literalmente, DNA do empreendedor para as pessoas que estão nos assistindo e pensando no futuro empreender ou já estão empreendendo. Então, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Hoje, né, às volta e meia Damião traz umas pérolas novas. Hoje trouxe um amigo nosso, né, Dami? Um cara fantástico, que tem algumas características. Há pouco eu estava dizendo para ele que sempre me encantou. Uma que ele encara os problemas com um certo senso de aventura. Quando ele não tem problema, ele cria, né? Ele vai em busca, ele fica pesquisando, inventando alguma coisa. Que é bem a coisa do empreendedor. Como é que faz isso? Como é que não faz? E diz que é difícil, parece que dá uma motivada nele. E ele é meio cientista, meio professor pardal ao mesmo tempo. Tem uma história linda. Hoje ele tem várias empresas. Eu vou destacar três aqui, que são as que são mais conhecidas. Uma especial que é a Vidrotech, né? Empresa especializada em fabricação, não sei se manufatura seria o certo, de vidros para a indústria noveleira. Tem a Tech Glass, que também é na área dos vidros, e a Transporte Belins, que já foi uma empresa aí que ele acabou fundando para suprir primeiramente uma necessidade dele, conseguiu também inovar nessa empresa e hoje também oferece serviço para outras empresas. Estou falando dele, diretor, CEO, fundador de todas essas empresas e outras, mas só tem as três mais conhecidas, que é o Diego Belins. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Damião. Estou muito feliz. Agradeço muito pelo convite em poder vir aqui e contar um pouco da minha história, com o Que intuito legal, cara. de compartilhar conhecimento, né? O Diego antes falou que estava um pouquinho nervoso, né? Nunca tinha um podcast de nervoso. Tá aí o Damião, entrevistar um cara que nem esse, né, Dami? O cara que entrou na vida da Vital em 2017, depois de uma palestra que foi feita na SIC, onde em torno de 98 pessoas assistiram a palestra. E desde aquele tempo ele já tinha essa gana por empreender, por crescer, por se desenvolver. Nos deu uma oportunidade, inclusive ajudou-nos a abrir as portas em Garibaldi. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e trago como um grande amigo para minha vida. Diegão, quero te dizer que tu é um cara fora de série. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui e compartilhar um pouco da tua história conosco. Muito obrigado. Nesse papo que nós tava ali, disse: que eu falo? Eu e o Damião começamos: conta essa história, conta essa, porque nós conhecemos a história dele bem, né, Dami? E nos marcaram. E tenho certeza que quem está assistindo vai se encantar também, principalmente se inspirar. Estava falando antes da infância. Por que da infância? Porque no DNA do empreendedor a gente quer saber o que tem nesse DNA, né? Onde é que foi que a pessoa começou a ter as primeiras experiências marcando, que de alguma maneira contribuíram para um padrão de comportamento, né? Como é que foi a tua infância, Diego? Conta para nós, o que tu lembra assim relacionado a negócios, que lições tu foi tirando ao longo do caminho? Bom, a minha infância, no quesito, no pilar família, ela foi muito completa, né? Oh, Eu legal. tive uma excelente pais, né? Mãe excelente, pai fantástico. Tenho uma irmã e a gente cresceu bem unido. Meu pai sempre viajou, né? Viajava com caminhão. Isso até me trouxe a paixão pelos caminhões, né? Uhum. Ele era motorista. Isso, né? E minha mãe criou eu e minha irmã, né? Uhum. Então, meu pai passava algumas semanas viajando, porém, quando estava em casa, era muito presente. Eu estava sempre colado nele quando ele estava em casa. Nossas viagens de férias de escola era viajando no caminhão, né? Junto. Junto.
Beleza. Recordo, o caminhão que marcou a época era um 1513, baú, truque, né? Para você ter uma ideia, hoje um 1513 ele é fraco num caminhãozinho toco, né? Imagina então no baú e truque. Meu pai fazia o Nordeste na época, então chegava ali 18 de dezembro, quando chegava as férias de escola, eu, minha mãe e minha irmã embarcavam no caminhão e 3 meses viajando, né? Voltava ali no final de fevereiro. Que E legal. E chegava a aproveitar a praia lá pra cima um pouco, não? bastante. É? Meu pai fazia entregas e aí o que, que ele organizava? Por exemplo, hoje ele tem um roteiro para fazer entrega em Fortaleza. Então deixava eu, minha mãe e minha irmã em algum local ali próximo ao mar, a gente aproveitava. Me lembro muito bem, a gente na época custava 10 centavos um picolé lá em Fortaleza. Aham. Então ele tinha as moedinhas do lado do caminhão ali, os trocos do pedágio, né? Então ele entregava um punhado de moeda pra gente, a gente passava o dia inteiro comendo picolé. Que memória linda, Muito cara. legal, né? Então foi muito bom a infância junto com a família. Então isso me ensinou muito, né? E a condição de vida? Não faltava as coisas, mas tinha? Chegava a ter regalias? Ou volta e meia passava uma vontade de querer ter algumas coisas que não tinha? Nunca nos faltou nada, né? Não tínhamos sobrando, mas também meu pai e minha mãe dosavam muito bem. Crescemos, eu e minha irmã, com o intuito de que se a gente quer algo, algo vai ser negociado, né? Então, no exemplo, né? Até meus 7, 8 anos, eu e minha irmã recebíamos essas mesmas moedas que eram os trocos do picolé. pedágio, né? Quando meu pai chegava em casa, ele entregava para minha irmã e minha irmã, como era mais velha, dividia igualmente para cada um, né? E a partir dessa mesada, né, é que a gente comprava o que a gente queria, né? Então, meu pai sempre negociou muito bem isso, né? Então, claro, além disso, tinha os presentes aí de aniversário, de Natal, mas tudo muito bem dosado, sabe? Mas já Nada em tinha essa excesso. coisa de meio que aprender a administrar Sim, o dinheiro, ter um exatamente, recurso, né? né? E no quesito amizades, eu sempre me considerei uma pessoa um pouco solitária até, Por quê? porque na escola eu comecei lá, desde da primeira série, a não jogar futebol, né? Isso me fez ser um pouco excluído dos amigos. Eu era sempre o que sobrava no grupinho ali ao escolher os times, né? Então, no quesito Tinha que dar graças infância... a Deus quando era escolhido. E era sempre o último, né? Eu percebia que me empurravam. Como eu sobrava, me empurravam no Era time tu e o Aleijadinho aí. Exatamente, né? E aí... Eu também chuto forte. Não, pega o Diego. Não, pode ficar, não. Era O pior é que eu te último, né? entendo. Esse que é o pior. Era exatamente o último, né? Somos solidários. E aí, querido? Caminhando mais na infância, né? Tem uma história que a gente lembra que tu nos contou, né? A tua luta para comprar um videogame. Conta aí que o pessoal vai gostar de ouvir. Pois é, né? Daí então isso, até essa ausência na infância dos amigos me fez ser um pouco retraído. E ali na minha rua, onde eu me criei lá em Garibaldi, no bairro Chacras, né? Onde até hoje meus pais moram. Eu acabei sendo até um pouco excluído da turminha da rua, eu sofri uma chacota, até levava uns tapas dos que se achavam valentão. Então, eu me recordo que nessa época, isso já era ali aos meus 10 anos, abriu uma lan house ali na frente de casa, né? 2 casas para cima, na época que lançaram o PlayStation 1, né? E até me lembro o jogo que marcou muito foi o Driver, né? Como eu já era apaixonado aí por carro, né? Um jogo de carro. E logo que lançaram essa lan house, né? Foi ali o primeiro tato com o videogame, conheci o jogo e tudo mais. E eu ia lá, ficava olhando meu decanto, essa turminha aí meio que me excluía. Pegava algumas moedinhas, eventualmente ia lá jogava, né? E quando jogava era chacotado ainda, porque não sabia jogar. Isso me fez um pouco retrair dessa lan house, mas também querendo muito aquilo, né? Nessa época eu já fazia uns bicos ali, eu rachava umas lenhas com o vizinho que tinha um negócio ali de lenha. Nessa época também meu pai comprou um aparelho de solda eletrodo
E aí então eu aprendi a soldar, eu consertava uns portão da volta e tudo mais, já ganhava meu dinheirinho ali, meus 10, 11 anos. Poxa, começou cedo, hein? Exatamente. E foi nessa época que eu tive o primeiro contato com planejamento, né? Até hoje eu brinco com a minha equipe lá, porque eu nem sabia que isso era planejamento, né? Mas hoje eu entendo. Porque eu fiz o simples cálculo, pera aí, né? A hora, eu me recordo na época era R$3 a hora, né? Quando ia lá, jogava 2 horas, era R$6. Na época, um PlayStation custava R$400, né? Aí eu fiz o cálculo que eu deixando de jogar, eu conseguiria arrecadar só com o que eu investia, ali em média 1 hora por dia, né? Eu já juntava aí uns R$30 por mês, certo? E aí eu pensei, bom, pera aí, em 24 meses eu consigo pagar o meu PlayStation 1, né? Poxa, um baita E aí eu investimento. jogo quanto eu quero. Jogo quanto eu quero, né? E ainda eu inverto esse jogo, porque daí eu tenho meu videogame e eu não preciso ir lá e ser chacotado que eu não sei jogar, né? E daí eu comecei com isso, mas eu pensei, caramba, como é que eu faço agora, né? Porque eu tinha 10, 11 anos, eu preciso comprar um videogame em 24 vezes, né? E aí fui conversar com meu pai. Pai, assim, assado, né? Preciso de uma ajuda tua, né? E aí meu pai foi lá na época tinha a loja Zerval, né? Hoje tá aqui, né? Tá aqui, inclusive, um ótimo cliente nosso, hoje um dos principais, né? E aí nessa época meu pai fez um consórcio em 24 meses, né? E aí meu pai chegou e me apresentou, bom, é o seguinte, né? Fiz um consórcio, a parcela do consórcio era R$22 por mês, e tu só vai ter o videogame quando tu juntar um valor para dar de lance pro consórcio, né? Então eu me recordo que na época até fiz tá até lá hoje na frente, na casa da frente, o vizinho que ele tinha um portão de bascular normal, ele queria desse portão fazer uma portinha, né? Eu fui lá, comprei umas cantoneiras de ferro, fiz o portão para ele e consegui o dinheiro, que foi R$100 e poucos, e fui lá e dei de lance e consegui contemplar. E aí então eu tive o meu PlayStation 1, né? Caramba! Contemplei ele, fiquei com uma parcelinha de R$20 e poucos e assim foi que eu consegui conquistar o PlayStation 1. Porém, nessa época já tinha se passado aí basicamente 1 ano desde que iniciou a Lan House e até que eu conquistei o meu PlayStation 1. E aí logo entrou. Foi poucos meses depois que eu estava com o meu PlayStation 1, lá na Lan House eles apresentaram o PlayStation 2. Não! Um outro mundo, né? Até me recordo na época era o GTA Vice City, né? Então, ou seja, o driver não fazia mais sentido algum, né? E aí eu comecei a olhar. Eu falei, não é verdade isso, né? E nesse momento eu peguei uma raiva por videogame, né? E eu peguei o meu videogame, tirei ele, botei em cima do guarda-roupa e nunca mais, daí pra frente, eu nunca mais joguei videogame. Perdi o gosto pela situação com a raiva que eu tive nesse momento, né? Mas já foi uma lição de empreendedorismo. Já foi uma lição, exatamente, né? Coloquei muita energia em cima para conquistar aquele videogame e depois, quando eu conquistei ele, não fez muito sentido, né? Devido a essa atualização que teve, né? Cara, eu percebo, assim, a sabedoria do teu pai de te preparando para o mundo, né? Inclusive, quando tu fala dele, nitidamente para nós que estamos aqui, a gente já vê o quanto tu te emociona um pouco mais, né? De certa maneira, ele foi um homem sábio, né? Só preparar o filho dele para se virar, né? Meu pai, eu sempre digo que um dos principais conhecimentos que ele me entregou, ou na verdade foi um princípio, ele me transformou uma pessoa muito curiosa. E ele sustentava essa curiosidade, né? Meu pai é aquela pessoa que, se eu perguntar para ele, isso acontecia muito, pai, por que a garrafa é redonda, né? Eu já escutei muitos pais dizer, ela é redonda porque é redonda, né? Meu pai já não, a garrafa é redonda porque é um formato melhor para ser injetado, ela vem de um material assim, assado. E ele sempre contextualizou tudo e isso me fez sonhar, me fez imaginar, me fez sentir a paixão por como as coisas eram construídas, né? E sustentou muito tudo isso, né? E ele tinha muita paciência, porque ele embasava todo o assunto, me explicava e dava muita trela, porque pera aí, então, pai, o que é extrusar, né? O que é extrusar uma garrafa? Daí já vem toda uma outra contextualização, né? Tá, e aí, por que tem que ser extrusado e não pode ser assim, né? Então, ele teve muita paciência para ensinar, né? Então, isso me fez, com certeza me fez me transformou numa pessoa que sempre buscou entender porquê das coisas, né? Isso hoje eu percebo que no meu negócio é essencial, porque eu não me conformo com um simples vamos adquirir garrafas redondas, tá? Mas por quê?
Por que tem que ser redonda, né? Uhum. Então tem todo esse preparo que eu acredito que meu pai me entregou lá na minha essência, né? Claro, teve muita participação da minha mãe também. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito guerreira que ah, ela ela sempre teve em mente, ela nos mostrou isso com vários exemplos, que acima de tudo a gente tem que fazer, tem que lutar, tem que batalhar, né? Que se a gente não está na condição perfeita, não importa, a gente tem que buscar a condição, né? Em resumo, é baixar a cabeça e fazer, né? Então eu acho que esses dois princípios, né, que meu pai me entregou, a curiosidade e entender como as coisas são feitas, e essa força de vontade da minha mãe de fazer acima de tudo, é que me fez criar a base hoje para administrar muitos desafios aí do negócio, do empreendedorismo brasileiro, principalmente, né? Show de bola, lindo, inclusive. Querido, mas antes de nós chegar lá na Vidrotec, que foi a primeira empresa, né? Aconteceu um monte de coisa, né? É Até chegar bastante. lá. Quais são os pontos mais marcantes? Onde tu trabalhou? Quais são os eventos que te marcaram até chegar à empresa? O que que tu te lembra quando eu falo assim de eventos marcantes? Acho que o mais marcante, até se for olhar para a infância do Diego, né, tem o antes problema de saúde e o pós problema de saúde, né? Eu tive um problema de saúde muito sério lá em 2008, né? Eu tinha 13 anos, 13? 13. Até então eu sempre fui um garoto muito saudável, nunca Uhum. frequentei nenhum médico, não tinha nenhum problema de saúde, nada. E lá em 2008, eu tive certo dia indo para a escola, né? Eu acabei ficando fraco, desmaiei ali na calçada, logo me recuperei, aí então pedi para minha mãe vir me buscar, até tinha uns amigos juntos que acabaram ligando para minha mãe, enfim, me encaminhou para o hospital. E nesse momento descobriram que eu perdia sangue pelos intestinos, né? Então, ou seja, Bah. todo o meu intestino ele sangrava, eu perdia muito sangue. Então fiquei ali hospitalizado no hospital em Garibaldi, tomei soro e sangue algumas vezes, uh, fiquei bem, me mandaram para casa, fiquei mais uma semana em casa, novamente muito fraco, a pressão muito baixa, fui hospitalizado novamente em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, na época, dei entrada pelo SUS, fiquei mais um tempo lá, acho que foi mais 2 semanas pelo SUS em Bento, nada aconteceu, somente soro e sangue me restabelecia. Me mandaram novamente para casa, aí então, novamente fraco. Eu me recordo que foi um momento que meu pai chegou de viagem, e aí então meu pai, não confortado com isso, contratou 2 especialistas em Bento Gonçalves, né? Um hematoplata, que era um médico do sangue, e um gastro, né? E novamente fui internado em Bento, mas em uma condição diferente, que era particular. E aí então que as coisas começaram a acontecer, né? Foi feito exames muito mais profundos. Nesse momento fui operado a primeira vez, porque pelos exames perceberam que todo o meu intestino sangrava, mas não conseguiram compreender exatamente o que estava acontecendo. Então fui operado a primeira vez para a investigação. Nessa primeira operação, abriram, perceberam que era exatamente todo o intestino, tiraram uma parte dele para biópsia, né? E novamente me fecharam, né? E nesse momento eu já estava muito debilitado porque eu digeria muito sangue, eu era amarela, as pálpebras, os olhos amarela, e acabou complicando com alguns outros problemas também. Aí logo depois dessa primeira cirurgia, minha imunidade também estava péssima, eu tive que ser entubado, a pressão muito baixa. Eu me recordo que nessa época eu tomava 2 bolsas de sangue por dia para me manter vivo. Então o que me fazia vivo era o sangue que eu tomava, né? Tomava e perdia. Até que tive que ser operado às pressas pela segunda vez, pois ali onde emendaram meu intestino, isso acabou não dando certo, acredito, Uhum. o quanto o organismo estava debilitado, né? Fui operado a segunda vez, entrei em coma no meio da cirurgia, fui reanimado no meio da cirurgia. Algo muito marcante hoje para mim é que quando eu fui reanimado, eu acordei e olhei assim para o meu abdômen, eu estava com toda a buchada, as tripas de lado, né? Bem. Dois ferros aqui abertos, né? O impacto que eu tenho hoje é muito marcado na minha mente, né? E eu escutava no som, no fundo, o pi da parada cardíaca, né? Aí logo não enxerguei mais, mas acompanhei muito todo o debate que aconteceu ali na sala, bastante gritaria. Eu estava em parada cardíaca, Tu né? tava consciente, brother. Eu tava, não estava consciente, eu tive um impacto visual, né? Quando Reanimou. eles me reanimaram para me ajudar a voltar com os batimentos cardíacos, né? Uhum. Eu tive um impacto visual, assim, eu bati o olho e logo eu não enxerguei mais nada, né? Porém, eu escutei, todo momento escutei.
Inclusive, algo que me marcou muito é quando eu fui na sala de cirurgia para a segunda vez, eles me apresentaram uma moça que ela era estagiária, estava fazendo estágio em enfermagem, né? E ela se apresentou e tudo mais, e eu gravei a voz dela, né? E eu me recordo, hoje eu tenho muito ainda gravado na minha mente o choro dela durante a parada cardíaca. Que entre toda aquela gritaria, bateção de lata dentro do bloco cirúrgico, eu escutava o choro dela ao meu lado, né? O choro de desespero, né? Então isso me Vamos marcou, perder esse guri. isso me marcou bastante, né? E muito nítido isso que era ela pela voz, né? Enfim, depois dessa parada cardíaca, eu acabei Se recuperando. recuperando, saindo do coma, mas continuava perdendo muito sangue, né? Então tive uma fase aí de mais ou menos umas 2 semanas após a segunda cirurgia, muito debilitado, continuava tomando meu sangue, era entubado. E eu achei estranho que certo dia eu vivia aguardando os médicos que vinham no final do dia me dar notícia. Ah, tá pior, tá melhor, vamos tirar a intubação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vivia para isso, né? E eu achei estranho que certo dia meu pai, minha mãe me acompanhou todo o tempo, né? Eu sou extremamente grato à minha mãe porque desde a primeira vez que eu fui internado até o último dia ela estava lá ao meu lado, né? E nesse dia eu achei estranho que meu pai e minha mãe estavam aí já aguardando, percebi que tinha algo diferente acontecendo. E logo chegou os dois médicos, né? Que eles nunca vinham junto. Tinha o médico do sangue e o médico da. Vixe. E aí eles vieram os dois juntos, pediram pro meu pai e minha mãe ir fora do quarto para ter uma conversa. Eu entendendo que alguma coisa aí estava diferente das outras vezes, né? Eu peguei a torezinha do soro e do sangue, saí da cama me arrastando, fui até a porta tentar escutar o que eles falavam, né? E aí então um deles falou que eles não sabiam mais o que fazer. Tudo que a medicina já poderia ter Disponível. feito, ela já tinha feito comigo. Vixe. E até inclusive um deles falou que eu estava desperdiçando sangue, né? Que me manter vivo Era um desperdício. era um desperdício de sangue. Poxa, isso foi um choque em mim, né? Foi uma bordoada na cara. Eu acho que essa é a data corte do Diego, né? A data corte em que eu voltei pra cama, eu deitei e falei, caramba, né? Não pode acabar assim. Eu não vim nesse mundo para os 13 anos embora dele. E eu comecei a me questionar muito, poxa, e todos os meus sonhos, né? Sempre fui um guri muito sonhador, né? Tudo que meu pai me ensinou, tudo que minha mãe me ensinou, caramba, qual o sentido? Não faz sentido algum, né? E esse momento ele foi muito crucial para mim, porque até então eu estava ali com muita dor, com muito problema, né? Não entendendo muito o que estava acontecendo, mas eu estava levando a vida, né? Brincava um pouco com a minha mãe, vinha alguns coleguinhas de escola, me levava algum joguinho, eu estava empurrando com a barriga, né? Mas a partir desse momento peraí, eu não aceito isso, eu não quero ir embora, né? Eu tenho muito a fazer aqui. Eu acredito que foi uma força de vontade em conjunto com um pedido que eu fiz muito a Deus de que eu precisaria sair daí para cumprir o meu propósito. Eu precisava fazer algo que não era esse o meu fim, né? E a partir desse momento eu tive isso muito claro em mim, algo que me marcou porque até então eu não tinha nenhuma clareza do que eu queria, de como tinha que ser. Eu me recordo até que minha mãe voltou para dentro do quarto chorando e Devagar, não. eu falei para ela, mãe, eu comecei a falar algumas coisas para ela que, ó, com tantos anos, mãe, eu quero estar ganhando tal salário, tá? Mãe, eu quero fazer tal coisa. Até então eu não falava isso, né? Porque ela percebeu que eu acho que tinha algo diferente. Porque até então eu comecei a montar tudo isso na minha mente, o que exatamente eu queria nesses poucos minutos após essa notícia, né? E isso foi muito bom porque também trouxe esperança a ela. E aí então eu comecei muito convicto daí pra frente os meus assuntos com ela era só, mãe, eu quero montar isso, eu quero fazer aquilo, mãe, ó, sabe aquilo lá a gente vai fazer de tal maneira, aquilo ali. E eu entendo que eu até, ela sabendo dessa história, ela não sabia que eu sabia, né, do que tinha acontecido. Eu acho que machucava um pouco ela, mas ela foi entrando na onda, foi me dando trela e daí pra frente mudou o nosso cenário e algo fantástico aconteceu, né? Eu comecei a perder menos sangue,
em questão de uma semana eu não perdia mais nada de sangue, né? Então eu fiquei mais, acho que aconteceu mais uma semana no hospital só para realmente restabelecer essa questão da hepatite e tudo mais. Eu fui liberado, saí do hospital sem perder sangue, né? Não perdia mais nada de sangue, fui para casa. Tinha perdido muito peso, né? Eu me recordo que na época estava pesando em torno de 55 quilos, era por osso, né? E aí então, a partir daí eu fiz por um ano acompanhamento numa clínica em Porto Alegre de injetar plasma na medula para acabar ajudando a voltar a minha imunidade. E eu fui voltando. Em questão aí de uns 6 meses eu voltei a trabalhar. Nessa época, aos 13 anos, eu já trabalhava numa oficina de moto lá em Garibaldi, né? Então foi meu primeiro emprego, né? E voltei a trabalhar na oficina e nunca mais. Assim que isso Caramba! veio... Quase dá pra dizer que foi a tua fé. Sim, acredito muito, né? O propósito, o crer, o alinhamento comigo mesmo de que eu não estou aqui à toa, estou aqui, eu tenho algo para fazer, né? Então todo esse alinhamento é o que eu acredito que me salvou, a conectividade também com Deus. A partir desse momento eu percebi que a gente, até então eu imaginava que a gente era um simples corpo, por mais que sempre fui criado numa família católica, mas isso não fazia muito sentido para mim. Depois desse momento eu percebi que existe algo muito maior, e que esse algo maior, a partir desse momento, sempre esteve ao meu lado, me acompanhando, sempre presente até hoje em todas as minhas aventuras, né? E por que eu digo que teve um Diego após, né? Porque isso me trouxe muita convicção no que eu precisava fazer algo, que eu precisava buscar, que eu não estava aqui à toa, né? E aí então voltei para casa e eu tive um impacto até, porque meu pai teve caminhão, o 1513, que ele viajava. Nessa época eu encontrei meu pai trabalhando de empregado, né? Um caminhão de empregado. Ele era autônomo, ele tinha o caminhão dele, transportava uma empresa, né? E nesse momento ele foi trabalhar de empregado. E aí eu não entendi muito o que estava acontecendo. Depois de algumas conversas lá em casa, eu percebi que a dívida do hospital foi muito cara, muito alta. Tudo isso foi particular. Cada bolsa de sangue daquelas era um absurdo para repor, porque tinha que fazer vários exames, né? Então foi centenas de doadores que minha família teve que buscar. E daí eu fiquei com uma dívida muito grande, né? Obviamente, meus pais nunca falaram nada sobre, né? Nunca nem sequer direcionaram uma conversa no quesito que isso era um problema, né? Pelo contrário, ficaram muito felizes da minha melhor, Tá né? vivo, né? De estar vivo, né? Porém, eu fiquei com uma dívida inconsciente com eles, né? E aí então eu falei, caramba, pera aí, eu tenho que resolver a vida deles agora, porque eles destruíram a vida financeira deles para resolver a minha, né? E aí então eu comecei a partir desse momento pensar, poxa, pera aí, como é que eu vou fazer para resolver isso, né? Isso já era ali nos meus 14, 15 anos, né? Eu já trabalhava na oficina de moto, já era mais consolidado lá, já desmontava, montava motor. Porém eu percebia que, opa, pera aí, o que eu vou fazer? Oficina de moto? Não, isso não vai me trazer no curto tempo que eu preciso para resolver a vida deles, né? Eu fiquei muito convicto que precisava fazer algo, né? Algum negócio, alguma coisa, precisava ter um ganho financeiro para corrigir a vida deles, né? E daí, enfim, eu trabalhei ali até meus 17 anos nessa oficina de moto. Eu trabalhava no período da tarde na oficina de moto. Na verdade, eu começava na oficina ali em torno da 1h30 e até as 7, 7h30 da noite. De manhã eu estudava. Nos sábados eu já fazia alguns cursos, porque eu precisava me Atualizar, especializar. capacitar. Eu não sabia exatamente o que eu queria, né? E assim foi. Aos 17 anos, então, quando eu acabei o segundo grau, né? Então já tinha tempo disponível para trabalhar o turno integral, né? Nessa oficina de moto até não tinha demanda para o meu serviço o dia inteiro. E eu fui para o mercado de trabalho, né? Me recordo que a diretora lá do colégio Irmã Teofânia de Garibaldi, ela me indicou uma empresa lá de Garibaldi, no ramo de vidro. E no momento fui lá, conheci o pessoal da empresa, fui muito bem recebido e na primeira conversa eles já me contrataram, né? Me contrataram mais com o intuito de ser mecânico ali dessa empresa, né? Como eu tinha um tato de mecânica, que é bem interessante, esse tato todo, ele nasceu, também era uma paixão do meu pai, né? Então, meu pai, o pouco que estava em casa, estava sempre mexendo em alguma tralha ali no porão, sempre tinha algumas ferramentas, né? Isso me fez criar ali uma certa paixão pela mecânica, né?
E, em resumo, acabei ingressando no meu primeiro emprego em turno integral, através aí de mecânica de manutenção. Não foi bem isso que aconteceu, eu acabei sendo operador de máquina em pouco tempo lá nessa empresa, acabei operando diversas máquinas, acabei até organizando um pouco do setor, até basicamente liderando o setor. E assim foi que eu ingressei no mercado de trabalho ali, foi aos 17 anos, né? No ramo dos vidros, aí Daí eu mais já fortemente. estava ingressado no ramo dos vidros, né? O problema persistia, tem que dar um jeito de ganhar dinheiro mais rápido. Exatamente, né? E quando te deu a luz, vou abrir um negócio nessa área. Agora, né, eu já estava numa empresa, já consegui ter o contato do que era uma empresa num porte maior, um movimento maior, né? Mas logo que eu entrei nessa empresa, eu não tinha muita ideia de abrir uma empresa no ramo de vidros, né? Mas aí aconteceu um evento que foi o marco-chave ali para o empreendedorismo, né? Um cliente na época buscou essa empresa para fazer umas pecinhas de vidro, né? Que eram uns aplique nos puxadores de Zamac, né? Uhum. E era muito específico esse vidro, né? Era um vidro de 38 milímetros por 38, acabado, e precisava ter uma tolerância de 0,2 de milímetro, né? Não tinha equipamento na época, e ainda hoje não existe equipamento específico que faz isso, né? E aí? E aí esse pessoal veio buscar a empresa, né? Eu participei um pouco, porque nessa época eu basicamente liderava o setor ali da produção. E aí compreendemos junto com o proprietário da empresa, que na empresa não tinha equipamentos para fazer isso, né? E na época até eu comentei com o proprietário que eu poderia desenvolver alguma máquina, e como sempre fui um pouco professor pardal, sempre inventei muitas coisas ali, né? Eu poderia desenvolver e projetar uma máquina que faria essas peças, né? No momento ele achou que comercialmente não era viável, e tudo bem, né? Hoje eu compreendo isso. Porém, isso me deixou inquieto, porque eu tinha ideia para fazer essas peças, né? Aí eu fui buscar esse cliente, né? Até fora, obviamente, do horário de trabalho, né? E apresentei minha ideia lá pro proprietário dessa empresa e ele gostou. Ele falou, ótimo, né? Até na época ele perguntou, o que eu preciso investir para que você faça essa máquina? Eu falei, nada, me dá a tua palavra aí que você vai comprar, quantas peças você vai comprar por mês, ou fazer uns cálculos se é viável, né? Ele já tinha um preço estimado até que ele podia pagar dessas peças. Aí ele me deu a quantidade de peças, eu fiz uns cálculos, eu falei, não, posso fazer a máquina, né? Fechamos o acordo? Fechamos, vamos lá então, né? Aí então, eu me recordo que na época eu tinha uma caminhonete, eu vendia a caminhonete e coloquei tudo nessa máquina, né? Caramba! Num projeto que foi a primeira máquina, uma máquina muito específica, né? Um mini CNC foi feito lá na época, né? E, cara, deu muito certo, né? O único problema dessa máquina é que ela era muito lenta, né? Ela demorava em torno de uns 2 minutos para fazer uma pecinha de vidro, mas dava o acabamento fantástico. 2 minutos. 2 minutos, garantia a precisão que o cliente queria, né? Então, ou seja, esse foi o meu start, né? Daí, então, nesse momento, eu montei essa máquina, montei ela em casa, lá no porão de casa, com o aparelhinho de solda eletrodo ali, né? Esmerilhadeirinha, né? Claro, tive que comprar muitos componentes, tive que mandar fazer peças em torno, tive que comprar motor redutor, né? A primeira versão não funcionou muito bem, adaptei, ajustei e tinha essa maquininha rodando. Então, ou seja, eu ainda trabalhava na empresa, mas em casa eu já tinha um equipamento rodando que me desse aí uma garantia de começar um negócio, né? Então, eu acho que esse basicamente foi o start que a gente pode falar da Vidrotech, né? Então, tu tinha já 2 rendas do teu trabalho na empresa e desse negócio. Exatamente. E aí, ganhou dinheiro suficiente? Mas aí olha só, o que eu percebia, né? Eu tinha que trabalhar um turno inteiro e basicamente eu tirava minha remuneração, meu salário um pouquinho a mais do que eu tirava lá na Modelo. Aham. E aí então nessa época eu percebi, poxa, eu preciso mais, né? Mas aí como eu já tinha essa certa expertise ali, eu pensei, se eu construir uma máquina deu certo, eu vou buscar alguns nichos no mercado que não existe equipamento específico para fazer. Aí busquei uma outra empresa lá em Garibaldi, que também estava tendo uma dificuldade, alguns porta-shampoo de vidro, alguma saboneteira, fiz mesmo contexto, fiz a proposta lá para o proprietário, que eu poderia fazer uma máquina para garantir as peças como ele queria, e assim deu certo também, eu fiz a segunda máquina, nessa época eu já consegui contratar uma pessoa para me ajudar, minha mãe também me ajudava muito nessa época, né? E aí então já tinha 2 empresas, 2 clientes certos, que já consegui subir um pouco no ramo do faturamento da empresa. E tu foi por conta lá, tu descobriu essa empresa, chegou lá, bateu na porta? Sim, né? Sempre teve esse peito de
Sim, eu sempre fui muito assim, até eu brinco muito hoje lá na empresa, que eu sempre fui muito adaptável, né? Então, quando eu estava lá na produção, eu precisava ser industrial, né? Porém, quando eu precisava ir para o mercado, eu tinha que engolir aquelas gírias de, que eu até brinco lá de piada de merda na minha rua, né? Engolir elas, porque eu só era um piá, né? Colocar uma camisa de gola e ir lá na frente de um cliente, né? Então, acredito que essa adaptação muito fácil que me eu conseguia também com uma sinceridade, claro, sempre prezei muito por deixar tudo muito claro, né? E eu acabei conquistando, né? Os primeiros clientes foram nesse formato, né? Mas era justamente eu que ia lá, batia na porta, vendia minha ideia, contava minha história, como eu comecei, por que eu queria fazer isso, como eu podia ajudar eles. Sempre tive algo muito na minha essência de entender qual que era o problema do cliente, para mim daí buscar uma solução, né? Que foi o start dessa primeira máquina. O cliente tinha uma necessidade e eu consegui atendê-la, né? Resolver. Exatamente, né? Então, com isso, eu já tinha um corpo de empresa. Aí eu me desliguei da empresa que eu trabalhava, e aí então eu comecei já projetar algo maior, né? Porque eu ainda estava com o problema que eu precisava ir resolver a situação dos meus pais, né? E aí então o que foi? Eu acabei buscando alguns recursos e acabando montando uma beneficiadora de vidro, já pode dizer, porque até então essas duas maquininhas que faziam era muito específico, eu não conseguia ter um produto escalável para o mercado, né? Era aqueles dois clientes e dependia da demanda deles. Exatamente. E aí então eu comecei a comprar algumas máquinas mais específicas para o ramo de beneficiamento, sempre com foco muito grande, né? Porque é bem interessante, teve um momento nessa empresa que eu trabalhava, que é também isso que me fez focar no mercado, porque hoje nós beneficiamos vidro para a indústria moveleira, somente para a indústria moveleira, né? E por que para a indústria moveleira? Até muitos não compreendem que tem esse mercado ou acham que vidro de casa e de imóveis é o mesmo. Não, né? A gente é específico hoje para a linha moveleira, na linha da Vidrotech. Isso nasceu lá, pois essa antiga empresa que eu trabalhava, eles beneficiavam vidro, nessa época era só vidro para a linha moveleira, né? E certo dia o proprietário, ele me chamou e falou que, ó, Diego, em tanto tempo a gente vai migrar da linha moveleira e a gente vai atuar 100% na construção civil. Até eu me recordo, questionei ele, tá, mas ao longo do tempo vai deixar 100% da linha moveleira sim, né? Enfim, me justificou lá e realmente E tinha tu muitos viu que ia desafios. ter um mercado aberto. Exatamente, eu pensei, opa, peraí, quem é que vai fazer esse mercado, né? E eu sabia que vários desafios da época era por falta de equipamentos mais específicos. E eu pensei, caramba, né? Essa é a minha expertise. Então eu vou começar a atuar nesse mercado, que ele vai acabar deixando, e vou consolidar uma empresa específica nesse ramo que hoje tem muito poucas na região, né? E assim então é que nasceu todo o contexto. Então a gente já está falando do início da Vidrotech, né? Então, uma empresa que nasceu específica para beneficiar vidros para a linha moveleira, né? Mais voltado à linha seriado, né? E aí, tu saiu da empresa, ele ainda focava na linha noveleira, né? Tu sabia da intenção dele de ir para a linha da construção civil. Mas daí tu já começou a buscar clientes nessa área. Isso? Exatamente, né? O nome Vidrotech se tornou claro para ti quando? Se tornou claro, pois o seguinte, eu confesso para vocês que eu ainda não estou fazendo jus a esse nome, né? Mas tenho muito convicto que ao longo da nossa trajetória, até faz parte do nosso planejamento, ele fará jus. Por que jus? A Vidrotech é tecnologia em vidro, né? E ele nasceu com esse intuito, né? Poxa, peraí, eu tenho esse tato, essa a questão aí que até o Damião brinca muito, né? Professor Pardal, fiz muitas aventuras, muitas criações lá, que até algumas ficaram famosas lá na minha época de guri, né? Então eu pensava, bom, peraí, eu preciso desenvolver o mercado de beneficiamento do vidro em paralelo ao desenvolvimento de equipamentos que com esses dois a gente vai ter uma tecnologia em beneficiamento de vidro, né? Que hoje sim, o mercado ainda é muito carente específico para a nossa atividade, né? Então, a Vidrotech ela nasceu com esse intuito, né? Nasceu com o intuito de ter várias exclusividades, né? Inclusive a gente tem, ao longo da nossa trajetória, a gente é pioneiro na nossa região com impressão em vidro, né? Então, lá em 2019, eu trouxe do Japão uma impressora em vidro, que aqui não existia, então a gente imprime hoje vidros imitando mármore, imitando amadeirado,
Então, essa foi uma das inovações, teve várias outras, até com centro de usinagem, com linha de pintura. Então, em resumo, é o que a gente busca, na verdade, é um direcionamento que a gente tem desde lá do início, né? E que a gente precisa buscar muito essa eficiência voltada ao beneficiamento, que ela só vai ser concluída quando a gente desenvolver essa expertise própria de construir equipamentos, né, específicos para nossa área, né? Curiosidade, das tecnologias que tu desenvolveu em termos de máquina, chegou um dia comercializar essa tecnologia para terceiros? Transformar isso num negócio também, não? Não, isso não, até porque é algo que nós temos muito claro a partir por que a gente constrói uma máquina, né? A gente constrói uma máquina para melhorar a nossa eficiência, nos entregar algo que nos diferencie do mercado, né? Então é um segredo. Eu não digo nem um segredo, mas eu vou dizer que é um foco, né? É a mesma coisa. Por que a transportadora, né? Cara, a transportadora, a gente necessitou desenvolver uma boa expertise no ramo de transporte, tanto de matéria-prima quanto produto acabado, porque a gente sofria com isso. Então, a gente tem isso hoje, mas a gente não pretende abrir isso para o mercado, porque tudo está concentrado num único foco, que é o vidro, né? Entendo muito que a base é o início de tudo, a gente tem N planos voltados a ele. Ao longo da nossa caminhada, no nosso planejamento, tem várias outras empresas que vão se anexando à empresa macro, que é a Vidrotech, porém todas buscando expertise e melhoria para a Vidrotech. Sim, então as outras empresas funcionam como se fosse braços, pernas, né? Podemos usar o exemplo do tripé, né? Transportadora é para deixar a Vidrotech mais competitiva. As máquinas é para deixar a Vidrotech mais competitiva, seja em preço, em eficiência, de qualidade de trabalho, de produtividade. Isso, né? Exatamente. Quando tu começou a Vidrotech, foi lá no porão da tua mãe. Exato. E dali para um espaço físico, e daí para a indústria que tu tem hoje, né? Teve uma caminhada. Quais foram os principais desafios? Mão de obra, capital? Conta para nós como é que tu Eu acho que superar. o principal foi o seguinte: para mim sair do porão da casa da minha mãe, né, e já ser uma empresa, eu precisava de um espaço físico e de 2 máquinas chaves na época, que essas até não valia a pena construir, até porque o recurso não atendia, né? E aí eu precisava de um certo valor, né? O espaço eu já tinha, meu tio tinha um pavilhão, que nem se pode dizer pavilhão, era um barraco, né? O tio pedreiro construiu um barraco com o resto de obras, né? Até eu me recordo hoje, tá lá na nossa linha do tempo, na Vidrotech, né, a foto do baraco, e me chama a atenção porque para fechar uma parte desse baraco, ele colocou um box, aqueles boxes de acrílico, né, empregado. Então, só para compartilhar com vocês o nível que era o início, o primeiro pavilhão da empresa, né? Uma parte do fechamento da parede era um box empregado, né? Então, ou seja, mas aí já era um espaço, é o que comportava na época, né? Meu tio me fez um aluguelzinho bem barato. Tivemos alguns desafios depois, porque não conseguimos legalizar, não conseguimos puxar a luz. Era um auê, né? Mas, enfim, já tínhamos um espaço, né? Já dava para colocar algumas máquinas dentro, né? Mas o maior desafio foi, poxa, né? Eu sempre fui uma pessoa que hoje eu consigo até controlar de uma maneira mais positiva, mas eu era muito ansioso, queria as coisas tudo muito para ontem, né? E isso me frustrava, até que umas coisas não aconteciam. E aí eu tinha esse meu propósito, eu precisava ajudar ali no quesito de recurso para meus pais. E eu precisava de recurso para comprar essas máquinas, né? Então, ou seja, esse foi o start. Foi ali em 2012, final de 2011 para início de 2012, quando eu registrei um CNPJ, né? E aí eu precisava, na época, R$45 mil para comprar essas 2 máquinas-chave que iriam começar a operação. E aí eu me recordo até, como se fosse hoje, fiquei esperando meu pai chegar de viagem. E quando meu pai chegou de viagem, eu estava lá ansioso na mesa. Pai, olha só, anunciei para ele ainda que havia saído da empresa que eu trabalhava, né? Que eu iria desenvolver essa empresinha que eu estava começando. E que para o start inicial, né, o pontapé inicial, eu precisava de 45 mil, né? Tudo numa vez só. Tudo numa vez só, né? Pediu as contas antes de ter o dinheiro para começar. Exatamente, né? Literalmente botou fogo no navio. Não, e mais, né? Eu pensei depois, né? Quando meu pai chegava em casa de viagem, normalmente ele chegava um pouco estressado. Ele viajava a noite toda, virava. Não era o momento para conversar com ele sobre isso, né? Sim. E aí? Não era.
E aí, imagina, né? Ele me deu um choque de realidade, né? Ele falou, caramba, vai conseguir esse valor onde? Deixou o bom emprego que tinha, porque realmente, pra época, eu ganhava bem, né? Eu fiquei 1 ano e 7 meses na empresa, né? Com o salário que eu iniciei até que eu saí, né? Eu já tava com um salário muito bom pra época, né? Uhum. Poderia me virar muito bem com aquele salário. Então, deixei o emprego, tinha um bom salário, precisava desse recurso para dar o start, porque se eu não conseguisse esse recurso, basicamente, a minha empresinha ali, ela ia se mantendo, mas ela empatava com o que eu ganhava lá na empresa, né? E precisava ainda que ele me emprestava 45 E reais. agora, como é que eu faço? E aí, então, meu pai, até na época, hoje eu compreendo, né? Não o julgo, né? Ele me desmotivou, porque, caramba, dizer, ele vai conseguir onde isso, né? É muito dinheiro. Para a época, 45 mil reais, isso em 2011 era dinheiro, né? E, poxa, eu faturava 3.500 reais com as minhas pecinhas ali, né? Então, ou seja, Quase um ano. Um ano. um ano, basicamente um ano de E faturamento. faturamento não era necessariamente lucro, né? Exatamente, né? E aí eu pensei, tá, ok, vou dar meus jeitos, né? Então, vesti a camisinha de gola, tirei as gírias de guri e vamos começar a bater na porta dos bancos, né? Foi? Mas imagina, uma empresa que era recente iniciado, ou não tinha histórico de faturamento, né? Então, banco nenhum vai dar crédito, né? Aí então, tá, tinha lá na minha lista, primeiro lugar era bancos, né? Risquei, banco não deu certo. O segundo era os agiotas da cidade, né? Fiz uma lista de agiotas, fui pedindo para um para outro, bati na porta de todos os agiotas da cidade também, tá? Imagina, emprestar dinheiro, os agiotas, a primeira coisa que eles pediram, tá, o que você vai me dar de garantia? garantia? Eu tenho a minha assinatura, né? Imagina, recusava, né? E aí, eu me recordo que passei uma semana, assim, batendo de porta em porta, banco, me falava em fundos, até na época fui querer entender fundos, mas obviamente era muito distante para o que eu buscava. E então, eu me recordo que nessa época eu comecei a namorar, né? Foi também tudo muito planejado, porque eu pensava, bom, peraí, eu preciso começar um negócio e... Não vou poder ir pra festa. Não vou poder ir pra festa, não vou poder gastar. Eu também não posso me desfocar ali com vários esqueminhas, né? Sim. Eu já preciso ter alguém com um perfil que me ajude, né? Para que já comece a construir um negócio comigo, né? Eu me recordo que nessa época também eu fui bem estrategista, eu puxei a listinha lá do que eu tinha, né? Eu entendi quem estava mais próximo do que eu buscava. Obviamente tinha sentimento na jogada, mas enfim, meio que junto com isso eu iniciei o meu namoro, né? Isso já eram uns 3 meses que eu estava namorando. E numa sexta de noite, né? Depois dessa semana aí, uma longa batalha em busca de crédito e sem sucesso. Aí então eu fui visitar a minha namorada, né? Cheguei lá na minha sogra, cabisbaixo, bem triste, porque na minha cabeça só vinha a pergunta: como eu faço para conseguir esses 45 mil, né? Como eu faço para conseguir isso? E aí minha sogra perguntou, por que tu tá triste assim? Aí eu contei toda a minha história, né? Mas isso foi muito interessante porque eu contei a mesma história no mesmo nível que eu contava pros bancos, pros agiota, né? Desde o meu início, qual eram meus planos, porque eu precisava do valor, como iria pagar, já contava a estimativa de ganho que eu teria com essas 2 máquinas, porque eu já conhecia os clientes estavam precisando no fornecedor. Contextualizei tudo, eu acabei de contar, investi, acho, quase 1 hora, né? Contando para ela toda a história. Quando acabei de contar, como quem não quer nada, né? Não imaginava que ela iria me dizer isso. Quando acabei de contar, ela me disse, tá bom, Diego, eu te empresto esse valor. Eu falei, 45 mil. Não, te empresto. Tá aí, como é que eu te pago isso? E diz ela, depois você vê, mas eu te empresto o valor. E aí eu tive um choque também de realidade, porque eu pensei, caramba, tá, então agora eu tenho o valor. Mas e como é que eu faço? E se isso não der certo? Porque dever para um banco é uma coisa, né? Dever pra sogra é outra. Dever para um agiota é uma coisa. Eu ainda mais, né? Porque já tinha um senso crítico muito alto, né? Fiquei pensando, caramba, até eu me recordo que eu conversei muito com a Gabriela, né? Se a gente aceitava ou não o valor, por quê? E se não der certo? Como é que a gente vai fazer, né? Eu me recordo que eu passei mais ou menos mais uma semana pensando, aceito ou não aceito? E se não der certo? E se der certo? E daí ali acho que eu tenho um outro aprendizado muito grande na minha vida, porque daí o que eu fiz, né? Eu pensei, bom, peraí, eu tenho recurso, mas não pode dar errado. Tá, então, quais são as possibilidades de dar errado? Essa e essa. Tá bom. Se
acontecer essa possibilidade. O que eu faço para converter ela para um acerto? Né? Então, se der errado por esse caminho, eu faço isso, e no final das contas eu ainda consigo o recurso. Tá, e se der errado por esse caminho, então eu faço o quê? Eu faço isso, e ainda consigo esse recurso. Tá bom, então eu cheguei à conclusão que a possibilidade de dar errado não existia mais. Eu tirei ela do meu radar, né? E aí daí para frente, acabei a focar somente numa única possibilidade, dar certo. Eu tinha vários planos para dar certo, mas nenhum plano para dar errado. Enfim, e assim aconteceu, né? Então, peguei o recurso dela, comprei essas máquinas, né? E aí já iniciou uma cara de empresa, né? Eu já consegui começar a fornecer para alguns clientes já de potencial maior. E aí tudo iniciou, com muito desafio. Me recordo que nessa época nós trabalhávamos das 5 da manhã às 10 da noite, né? Então, era eu que cortava o vidro, era eu que lapidava o vidro, era eu que pintava o vidro, embalava o vidro, botava numa saveirinha e ia correndo lá entregar para o cliente, né? Ixi. Então, antes de entregar, eu que fazia nota fiscal, né? Então, ou seja, eu era a única pessoa da empresa, tinha um guri que me ajudava lá na época, né? E, em resumo, assim foi que iniciou toda a operação, né? Graças a Deus deu certo, a gente conseguiu pagar esse recurso para ela ainda antes do devendo, isso foi um alívio, né? Mas agradeço muito a ela também, né? Toda a família da Gabriela, porque eles também tiveram participação no início, né? Escolheu certo a namorada. Deu certo. No final das contas, deu tudo certo. Tanto que ela tá até hoje, né? Exatamente, já é 12 anos que a gente está junto nessa batalha, né? Basicamente, o tempo de namoro é o tempo da Videotrek. Exatamente. Conta 3 meses. É isso aí. Que legal. O mesmo tempo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Então, uma curiosidade até, o Dami estava relembrando antes, né? Tu te tornou famoso lá na região, que veio o pessoal do Pânico fazer a reportagem contigo, dando teus inventos. Conta aí, depois nós vamos botar um trecho aí o pessoal ver a repercussão que deu nos teus eventos, que foi com uma Brasília, é isso? A Brasília churrasqueira, né? Na verdade, essa é a que ficou famosa, né? Mas eu tenho toda a minha adolescência ali, que foi bem de professor Pardal. Na verdade, eu sempre inventei, fui muito criativo, né? E a partir dos 13 anos, meu pai me deu a condição de montar um jirico, nós chamava lá, né? Um quê? Jirico, né? Jirico. O que era o jirico, né? O meu pai era um chassi de Fusca, né? Foi o primeiro jirico, né? Um chassi de Fusca que colocou lá no porão, né? E aí me colocou, nós vamos fazer assim assado, vamos botar motor Tobata nele, eu vou conseguir um acoplamento que funciona assim pro motor, tá aqui as cantoneiras, tu tem o aparelho de solda, vai soldando, vai fazendo isso, aquilo, e monta aí como tu quer, né? Que ideia era ter um carrinho para andar, né? Onde eu morava ali no Chácaras, ficava entre a cidade, mas também próximo ao interior, então tinha um espaço bom ali de estrada de chão, ainda tem hoje lá uma grande área de mata nativa com várias trilhas no meio, que na época a gente fez para andar com esse tal de jirico, né? Então assim foi, né? Que aconteceu, começou a primeira criação foi ali no jirico. Então fiz um caminhãozinho, né? Motor Tobata na traseira com câmbio de Fusca e eu me recordo que era a alegria da gurizada ali na minha rua, porque nós passávamos o final de semana inteiro andando com aquele negócio, né? A velocidade máxima dele era 40 por hora, né? E subia morro 2, 3 por hora, que nem uma tartaruga. Imagina um motor Tobata de 9 CVs, né? Então, esse foi o meu início de criação, né? Depois desse jirico, a gente fez um segundo jirico, daí já era uma atualização, né? Uhum. Eu até me recordo que daí nessa época, e ali pelos meus 14, 15 anos, né? Eu fiz uma acoplação entre um câmbio de Fusca e um câmbio do Opala, né? Com a embreagem entre eles. Então, ou seja, já tinha um jirico que ele tinha 16 marchas para frente e 4 para trás, né? 4 para trás? 4 para trás, né? Eu me lembro que na época até era bem... Qual a paixão era por caminhão, né? Então eu tinha feito ele que nem um caminhão frontal, né? Eu dirigia sentado em cima do eixo, né? Eu tinha utilizado o eixo dianteiro da Kombi, esse segundo jirico, né? E eu falava de cruzar a marcha, né? Porque na época era bem famoso, os motoristas ficavam cruzando marcha dos caminhões, né? E aí eu saía de casa até a esquina e eu fazia umas 10 marchas com ele, né? Em 10 marchas ele tava a 20 por hora, né? Enfim, né? Essa foi a primeira criação. Durante toda a infância eu utilizei ele, foi muito divertido nossa infância, porque aí meu pai chegava em casa com o caminhão, a gente ia lá com o galãozinho, tirava um galãozinho de diesel, né? Com 5 litros de diesel, eu brincava todo final de semana com aquele negócio, né? Legal.
Nesse momento também meu pai me ensinou o que era ter responsabilidade, né? Porque meu pai estava viajando sempre e eu com essa idade, 14, 15 anos, era livre de ir onde queria com aquele tal de Nossa. jirico, né? Mas meu pai sempre deixava bem claro, né? Se tu te garante, tu vai, tá? Tu não faz nada que tu não te garante, tu é responsável, tá? Se tu for colocar em cima 2, 3 pessoas, tu é responsável por eles, tá? Qualquer coisa que acontecer, eu vou cobrar de ti, né? Claro, isso hoje eu acho que abre muita polêmica, né? Porque eu era um simples rapaz, mas eu não julgo meu pai, eu acho que isso me fez ser a pessoa responsável que eu sou, né? Uhum. Então esse foi o primeiro tato aí com a responsabilidade versus as loucuras de criança ali, né? E daí, então, enfim, esse foi o primeiro giri que fui criado. E daí pra frente eu sempre fiz muita coisa como essa, né? E aí no porão de casa tinha uma pequena oficina montada, cada vez mais eu fui aperfeiçoando, sempre muito separado do negócio, né? Por mais que depois, quando o negócio principal, que era a Vidrotech, ele foi criando corpo, né, eu sempre tive, que é a minha válvula de escape. Inclusive, ainda hoje eu tenho, né? Eu tenho lá meu espaço com minhas ferramentas, com minhas coisas, que é a minha válvula de escape, né? E aí, então, ali meus 16, 17 anos, daí já era na época das gaiolas, né? Então eu construí, na época, uma gaiola, depois até o Damião comenta seguido da segunda gaiola que eu fiz, né? Que ela ainda hoje está guardada, que daí nessa segunda gaiola acabei criando uma amizade, né? Conheci o pessoal lá de Garibaldi, que a gente acabou sendo amigo para adolescência, amigo de festa e tudo mais, né? E aí, então, nesse período ali, aos 17, 18 anos, a gente criava muita coisa. Nessa época também, ali aos 20, já a gente fundou lá em Garibaldi o Volksgruppe Garibaldi, né? Que era um clube de derivados AR, que era Fusca, Brasília e Kombi. Foi uma época bem legal também. A gente fazia vários eventos, fizemos alguns eventos grandes na FinaChamp. Constituímos uma associação bem consolidada. A gente teve uma sede lá em Garibaldi bem bacana. E então, ou seja, durante esses eventos, eram eventos para reunir o pessoal, mas a gente continuava ali num grupinho mais seleto, né, com até muitas vezes puxando a dianteira, a gente criando algumas coisas, né. E então foi nessa época que nasceu a Brasília Churrasqueira, né. A Brasília Churrasqueira, ela veio de... A gente estava lá num evento certo dia, e daí a gente olhou com uma Brasília, né. E, poxa, e se fosse ter um veículo que a gente pudesse ir com ele, porque, ou seja, a gente ia para os eventos, né, esses encontros de Fusca, e aí levava um monte de tralha, né, levava churrasqueira portátil, levava isso, levava aquilo, né, e daí eu pensei, bom, peraí, se fosse pegar e fazer um carro que já faz o churrasco, né, e aí nessa época tinha muito um tato, assim, de quanto mais ridículo, mais bonito, né? Sim. Então, até me recordo que nessa época eu andava, tinha uma Brasília toda enferrujada, a mecânica era intacta, né? Motorzinho injetado, adaptado, mas a aparência era toda meio enferrujada. Então, era, vamos lá, a vibe do momento ali para nós, né? Então, daí, pegamos uma Brasília que eu tinha lá, adaptamos ela toda, né? Passamos o tanque de combustível para trás, e aí fizemos ela... Sim, né? Longe do fogo, longe do fogo. Mas foi com o intuito de, sabe, mais na brincadeira, na gozação, na palhaçada, né? A gente fez uma Brasília que fazia churrasco, né? Claro, a Brasília era o pivô, mas tinha todo um aparato por trás, né? Porque daí, ou seja, a gente pensou, bom, peraí, agora a gente tem a Brasília que faz churrasco, né? Mas todo churrasco precisa de uma música, né? Então, essa Brasília que fazia churrasco, ela tinha uma tomada do lado, aquelas tomadas antigas, que conectava a Brasília que eu andava, que a Brasília que eu andava, atrás dela tinha uma caixa de som grande, até caracterizada para a época ali, toda fechada, como se fosse um rádio antigo, porém consumia bateria. Então, já que a Brasília churrasqueira ficava trabalhando, ela ficava gerando energia, a gente botou um alternador maior nela, plugava uma tomada e nós tinha o churrasco e o som, né? Só faltava o chopp. Mas aí a gente pensou o seguinte, bom, pera aí, né? Vamos pra caipira, né? Então o que a gente fez na época também? Que era mais um aparato ali que a gente andava junto. A gente pegou uma bitorneira, né? Uma bitorneira. Uma bitorneira pequena, mas que já tinha feito concreto toda a vida dela. Bitorneira destruída, né? Aí então botamos revestimos ela por dentro daquela tinta. É uma tinta orgânica que o pessoal utiliza nas pipas de vinho, né? Então por dentro ela ficou toda revestida. Colocamos um motor a gasolina nela, porque a gente tinha um princípio que tinha que fazer barulho e fumaça, né? Para contextualizar com a brincadeira, né? Botamos motor a gasolina na bitorneira. E aí nós ia em volta, então. Ia com reboque, nós puxava essa Brasília, porque ela ficou bem ruim de andar, né? E chegava nos locais, acampava lá, fazia churrasco na Brasília churrasqueira, tinha o som na outra.
fazia a Caipira. caipira. A caipira até me recordo que na época eu fiz uma receita muito boa, né? Fui lá numa bodega da cidade e aí numa balança de precisão eu criei uma receita perfeita. Eu fiz uma caipira boa num copo, né? Fui pesando, depois eu só multipliquei a receita para bitorneira. Pronto. Aí chegava lá, era tantos limão, tantos quilos de limão, tantos litros de cachaça, tanto de açúcar, gelo, botava ela bater, ia servindo o pessoal na coxa, enfim, a festa tava, Que show! tava feita, né? Você Então, tá essa vendo é aí uma algumas imagens agora, ficou famoso. Dá uma olhada nessa loucura aí. Tá, Diego, conta pra nós como é que funcionava aquele trenó lá, já que passava a Maria Fumaça no fundo da casa da sogra, vamos aproveitar os trilhos, cara. Como é que foi? também. Nessa época, né, era bem legal, a gente tinha uma turma de amigo. Quem mais? Eu era o cara que tinha as ideias, o Daniel Bride lá de Garibaldi era o rapaz que me ajudava na execução, né? Aí nós tinha outro amigo que era o que fazia o churrasco, outro que levava a cerveja, e era um momento legal e a gente tava sempre curtindo, né? Certo dia, um sábado de manhã, né? A gente procurava fazer sempre isso nos sábados, né? A gente se reunia um sábado de manhã, bom, o que vamos fazer hoje, né? Sem muito plano. Começamos a garimpar o que a gente tinha, né? Até nessa oficina do Daniel Brito, uma oficina lá de caminhões. O que ele tinha, mais alguma coisa que eu tinha. E nesse sábado a gente... basicamente foi o sábado inteiro, a gente montou um trollzinho para andar nos trilhos, né? Motor a gasolina também, né? Com correia e tudo mais. E aí, em resumo, né? A gente trabalhou o sábado inteiro, mas o objetivo era assim que a gente se divertia, né? Poderia trabalhar um sábado inteiro, mas desde que no final do dia tivesse alguma coisa que andava, fazia barulho e fumaça para dar uma volta, né? Então, nesse dia aí foi a vez do trenó, né? A gente montou o trenó e final do dia, o Mercório já estava escurecendo, a gente conseguiu colocar ele nos trilhos. A primeira volta que deu, ele descarrilhou, porque estava fora de medida. Voltamos, aumentamos o eixo dele, voltamos de novo. E foi escurecendo, mais ou menos no sábado, um sábado no escurecer, que a gente conseguiu cruzar ali por Garibaldi na estação. Cruzar na estação? A Maria Fumaça recém tinha saído da estação e a gente passou. Cruzamos pela estação, né? O pessoal tava ali cheio de turista, não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, né? Nós, loucos de feliz, né? Cruzamos a estação e fomos embora aí sentido a Barbosa, né? Que show! Cruzamos ali pelo Cairu também e foi, né? A gente foi até quase chegando em Barbosa, porém ele teve um problema que ele não... O motor foi mal dimensionado, né? Morar abaixo ele ia bem, na reta também, mas agora quando precisava subir faltava força no motorzinho, né? A relação de peso e potência não estava bem equilibrada, né? E aí, enfim, né? Nesse dia a gente deu uma volta, ele não voltou, deixamos ele guardado então lá na sogra. E a sogra tem um espaço bem legal lá para fazer churrasco, em janta, enfim. E aí, muitas vezes, quando a gente tava lá, chegava, fazia um evento lá, a gente se lembrava, poxa, peraí, isso quando já era altas horas da noite, quando já tava no momento das cantorias, né? E aí, peraí, o que vão aprontar agora, né? Ai, Vamos lá buscar o troll, vamos fazer ele funcionar e vamos andar, né? A gente sabia que até Barbosa ele ia, né? O problema era voltar sempre. Então pulava toda a turma em cima, fazia aquele negócio funcionar de madrugada e... Que show, cara. E até Barbosa, né? Depois pra voltar tinha que deixar ele lá no mato e buscar no dia seguinte. que legal. Algumas aventuras aí da adolescência. Voltando para a empresa, os negócios começaram a fluir, começou o desafio, provavelmente gente, organizar melhor a empresa, né? Mão de obra, mais equipamentos, espaço melhor. No meio de tudo isso, o que foram os principais obstáculos? Eu acho que os principais obstáculos foi aprender, principalmente lidar com pessoas, entender que eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, entender que se eu não equilibrava esse perfeccionismo, isso ia me levar à ruína. Explica melhor aí, porque eu penso que tem um monte de gente que sofre disso, viu? Eu até me recordo muito bem, Rafa, né? Você vai se lembrar, eu acho que foi em 2018, 2019 que você veio me visitar. E a gente estava caminhando pela produção e tinha uma etiqueta de vidro no chão, né? Eu juntei aquela etiqueta e te falei o quanto isso me frustrava, né? E isso me marcou, porque você me deu uma frase lá na época que se eu focasse muito na etiqueta, né? Eu ia esquecer de todo o restante, né? Isso também me marcou. E
foi a batalha que eu tive Interna, né? uma batalha interna entre relevar aquele problema ali. Vou tomar como exemplo agora a etiqueta no chão, relevar a etiqueta no chão, não deixar o desafio da etiqueta no chão, que alguém deixou ela ali, que alguém pisou em cima e não viu, acabar direcionando as minhas decisões para não crescer. Porque isso é contraditório, né? Quando você precisa de pessoas, e aí você foca nisso, e você percebe que as pessoas não estão fazendo como você quer fazer, conscientemente você começa a tomar decisões para ter menos pessoas, e isso ia contra o que eu buscava, né? Então, ou seja, acho que o principal desafio é esse em conseguir ter o equilíbrio, entender que isso não está certo, mas também não absorver e não relevar. Acabar pegando esse problema, né, de modo que eu não aceito. Até hoje, tem muita coisa que eu não relevo, mas também eu não aceito. E aí eu pego isso que eu não aceito e transformo em uma ação. Sempre pensando muito no futuro, né? Então, se eu tenho um desafio ali, por exemplo, o pessoal não ajunta as etiquetas, tomando como exemplo novamente, né? Então, a longo prazo, o que eu posso fazer? Preciso implantar algum 5S, preciso implantar algum outro sistema. Então, eu começo a agir a longo prazo, mas eu sair daquele problema em si, né? Então, acho que esse foi o principal desafio, né? E eu percebo isso muito hoje, que está ligado à maturidade, né? Perfeito. Eu vou fazer agora 31 anos na segunda-feira, dia 4, né? Eu considero os 30 anos a segunda etapa da vida, né? Eu percebo que hoje enxergo as coisas de uma maneira muito diferente e que bom, né? Porque eu percebi que eu precisei ter esse tempo para ter essa percepção, né? É uma percepção onde hoje eu tenho a consciência de que as coisas elas não vão funcionar exatamente como eu quero. Mas então eu saio do quesito das coisas não funcionar como eu quero e eu entro no quesito de qual que é o objetivo, né? Então, ou seja, se existe uma determinada tarefa que ela for cumprir o seu objetivo e ela for feita de uma maneira que eu acredito ser incorreta, mas o objetivo está correto, está tudo certo, né? Então, eu vou dizer que os principais desafios ao longo dessa trajetória é comigo mesmo, né? É eu ir superando essa minha perfeccionismo. Outra situação é superar que cada um tem o seu tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, querendo tudo para ontem, achando que as pessoas tinham que fazer tudo no meu tempo, né? Então, pode dizer que o principal desafio foi comigo mesmo, nem foi tanto com o negócio. Ok, que fala linda. Penso que um monte de gente vai se identificar e profundo em sabedoria, hein? Parabéns. Parabéns por adquirir essa maturidade aos 30 anos de idade. 30 anos. Porque muitas vezes a gente bobeia, vai brigando com Deus e o mundo, tranca o negócio, muitas vezes desmotiva, não resolve o problema que queria resolver, cria outros, que é o desengajamento, o ressentimento com o pessoal, e ainda ganha menos dinheiro. Sim. Teve alguns problemas que, para te ser competitivo, tu acabou inovando ali e virou um grande diferencial, né? Eu me lembro muito me falando do transporte lá, como era caro e mal aproveitado essa logística de buscar o vidro, trazer de volta. Vocês inventaram um sistema de transporte diferente, né? Para aproveitar melhor. Me conta isso, lembra? Sim, né? Essa foi uma delas ao longo da caminhada, né? Porque a gente quando começou já a ter um volume para comprar o vidro de carga, a gente sofreu muito com o transporte, né? O transporte do vidro é delicado, né? E aí então, eu me recordo que na época a gente comprava de caminhão-truque, né? Caminhão de 12 toneladas, e o pessoal até cada vez era um motorista que transportava, né? Não era sempre os mesmos que transportavam o vidro, então começava pela habilidade do motorista. Segundo, o que me frustrava muito na época é que o pessoal com aquela de erguer os caminhões para a questão de estética, né? Deixar erguer o caminhão com mola, deixar o caminhão mais duro, esse pessoal transportava vidro, o vidro chegava um cavaco, né? Gerando muitos problemas. Isso tudo me frustrando e eu pensando em alternativas, né? Então, outra situação era o aproveitamento, né? Por exemplo, no vidro, você, por exemplo, em um caminhão de 12 toneladas, né? Você consegue somente carregar 11 de vidro pelo fato de que os vidros existem pacotes, né? Cada pacote é 2 toneladas, sempre carrega um número par. Então, você não tendo equipamento certo, você não aproveita isso 100%.
E aí, então, esse momento foi ali mais ou menos quando nasceu a transportadora, 2017 para 2018, que eu comecei a estudar a possibilidade de ter uma carreta, né, montar uma carreta, de modo que, como o vidro ele é apoiado no chassi da carreta, eu não preciso ter uma carreta estruturada, né, porque a gente queria só um equipamento que transportasse vidro, né. Então foi montado um equipamento onde ele tinha somente a estruturação no chassi, né? Era caracterizado com tampas e tudo, mas era tampa só para caracterizar a carga seca que é falado, né? Ele não tinha capacidade, por exemplo, de carregar uma carga onde ela era toda espalhada na sua carroceria, né? Pro vidro ela era perfeita. Com isso a gente conseguiu ganhar umas 2 toneladas em peso, Porque ou não seja, tinha essa resto dessa estrutura. exato, daí ganhamos em tara, convertemos isso para carga, né? Nesse mesmo momento, a gente buscou equipamento mais eficiente no mercado, que eram as caretas Vanderlei, que eram as caretas com o eixo distanciado, né? Isso já trazia também uma capacidade maior. Outra evolução era toda a suspensão ar, que daí não dava esse problema no vidro. Então, ou seja, isso a gente saiu ali, a gente startou com equipamento que, para o mesmo PBT de um caminhão normal, a gente transportava em torno de 4 ou 5 toneladas a mais de vidro, né? 4 toneladas que eram 2 pacotes, né? Isso foi um dos diferenciais, né, que a gente sempre foi tentando inovar. Então, sempre teve a minha participação nisso, pelo fato desse tato, de criar, de inventar, né? Então, até me recordo também, recente, das inovações que a gente percebeu daí na linha da Tech Glass, que é a distribuidora chaparia, a gente percebeu que a gente precisava de um equipamento que conseguisse pegar um pacote de vidro de cima do... Ou seja, no mercado Tech Glass são chapas de vidros que são entregues para pequenos beneficiadores, né? Pequenas vidraçarias. Então, existe a modalidade de descarga manual, onde vai um ajudante, um motorista lá, pega uma chapa por chapa de vidro na mão e descarrega. Isso, além de ser perigoso, é caro, é uma mão de obra muito difícil de encontrar, que todo esse custo Vai no acaba produto. carregando no produto, né? E daí, isso é o que o mercado geral faz, né? E daí, logo que a gente entrou nesse mercado, a gente percebeu que, opa, peraí, é sempre aquilo. Tem um ditado muito meu, o pessoal lá na empresa já tá cansado de escutar, que é, se a gente fizer sempre a mesma coisa, o resultado é sempre o mesmo. A gente quer ter um resultado diferente, vamos fazer algo diferente. Então, nesse quesito, se a gente quer competir no mercado, nós precisamos ter o nosso Inovar. diferencial. O que nós vamos fazer diferente? É a pergunta que sempre vem, né? E aí, nessa época que startou essa operação, a gente montou um caminhão muque traseiro, né? Mas também teve todo um envolvimento, né? É um caminhão muque traseiro, foi um muque adaptado, eu até acabei desenvolvendo com uma equipe de Caxias, direto com o proprietário lá, a gente desenhou o melhor desenho do muque, né? Ele pegou um muque padrão dele, adaptou ele, aonde a gente consegue, em 4 metros de pé direito, pegar um pacote de vidro de cima do caminhão, ou seja, um pacote de vidro ele já tem as chapas aí na altura de 2,40 a média, né? A gente consegue pegar de cima do caminhão, o caminhão já tem 1 metro, a gente está falando de 3,40 metros, então sobra muito pouco para pegar esse vidro de cima do caminhão e colocar a 12 metros de distância do caminhão. Então, ou seja, 12 metros. 12 metros, um pacote de vidro que pesa 2.000 quilos. Então, isso aí foi também foi um diferencial que a gente entrou nesse mercado, até agora tem concorrentes nossos nos copiando, porque foi uma modalidade de entrega de chapa que não tinha até então no mercado, né? Então, isso funcionou muito bem, o caminhão é todo adaptado, o caminhão é truque invertido, que a gente chama, o eixo do meio ergue, o que traciona é atrás. A capacidade dele também foi pensada, porque ele consegue carregar até 12 toneladas, um caminhão 3 eixos normal. Ele é bem curtinho, ele consegue entrar em qualquer local. Então, isso é um outro exemplo de diferenciais que deram certo, né? E também eu percebo que é onde eu me identifico, que é onde eu assumo esses Desde o início. pepino desde o início, eu vou dizer assim, né? E acabo descascando eles e fazendo uma salada, né? Começamos com a Vidrotech, focada em prestar assim, um beneficiamento do vidro para vender então para a indústria noveleira, tô certo? Sim. Depois tu criou ali um sistema de transporte melhor e depois foi de novo que é os teus principais negócios, né? Fora os outros todos, que nem vai dar tempo da gente tocar. Mas a Vidroglass, então, ela atende os pequenos vidraceiros, basicamente é isso. Podemos dizer que a Vidrotech foi a primeira que beneficia vidro para a linha moveleira, né? Tá. Vidros seriados. Hoje, quem são nossos principais clientes? Móveis Erval, Que é uma gigante, né? Erval, Erval, Deus. gigante, né?
pessoal muito... Capsberg, assim vai. Exato, né? Aí então, ou seja, nasceu primeiro a Vidrotech, depois, com a necessidade do transporte, a gente executou esses caminhões, deu muito certo, a gente começou a transportar, então nasceu a Transportes Belinsky, que transporta a matéria-prima para a Vidrotech e também todos os produtos acabados da Vidrotech, né? Uhum. Passado um tempo, a gente percebeu que a gente estava tendo um diferencial no transporte e também no ramo do vidro, comprar de fábrica é extremamente difícil. Quanto mais você compra, melhor preço você tem. E aí, entendendo a necessidade também de comprar mais para conseguir melhor preço, nasceu a Techglass, que é uma distribuidora de chaparia. Então, ou seja, a gente já tinha o transporte, que a gente tinha uma eficiência, uma competitividade, né? Então, a gente montou a distribuidora de chaparia com o objetivo de atender pequenas vidraçarias, pequenos fabricantes de porta de alumínio e vidro. Com esse volume mais o teu volume, a gente um preço consegue. melhor. Exatamente, né? Eu sempre percebo que sempre eu conversar contigo, tu tá sempre muito atento aos números, a buscar de algum jeito ou outro, tá tendo informações para avaliar e analisar. E eu penso que é uma característica que falta em muito empreendedor. Ele até tem o peito, até ele é criativo muitas vezes, mas ele confia muito no instinto dele e não conflita os números, né? Tanto que tu chegou aqui, nós estávamos falando do estoque. Tá? Pensa que isso é uma característica que tem feito a diferença, essa capacidade de buscar, medir o resultado em cada área, analisar, ficar, pensar, ponderar. Percebe isso como uma carência, muitas vezes, quando tu conversa com outras pessoas que nem têm os números do seu negócio? Sim, Rafa. Esse assunto que você tocou é algo assim que eu até te confesso que me frustra muito, que muitas vezes eu penso, caramba, né? O que eu poderia fazer para ajudar esse pessoal? Porque, olha o que me frustra muito, inclusive aconteceu no final de semana, eu estava conversando com um rapaz de Bento que montou uma empresinha de manutenção de máquina, né? Até então era só ele que prestava serviço terceirizado e agora já está com 2 colaboradores, né? E daí a gente começou a falar um pouco sobre números, como é que estava, como é que não estava. E eu questionei ele, tá, me diz uma coisa, como é que é o teu salário na tua empresa, né? Vai dizer, eu não tiro o salário. Tá, como é que tu faz? Né, que conforme eu preciso, eu tiro. Eu vou tirando só para viver, né? Sabe? Eu vivo com pouco. Isso até me marcou porque é a fala já de muitos empresários pequenos, que eu percebo que eles não sequer separam o salário com o intuito de, estou fazendo um benefício para o negócio, mas na verdade não. Porque o primeiro passo que eu percebo que para a gente organizar o negócio é ter os números separados, né? E isso eu percebi também ao longo da minha caminhada, que nem eu falei, então eu comecei sendo industrial, né, sendo o cara lá da produção, eu fui para o comercial, me obriguei a tomar comercial, e hoje você pode dizer que o maior percentual do Diego é administrativo, né? Eu necessitei aprender isso. Porque eu percebo que o que eu passei, a maior parte dos empreendedores passa, onde a gente vai lá, a gente mergulha no negócio, a gente acredita que sabe fazer ele, que está fazendo da melhor maneira e foca todo o nosso tempo nisso, né? Os números deixa de lado. A gente acredita que, bom, peraí, se eu estou fazendo isso, o resultado ele vai vir por consequência, né? Porém, muitas vezes não vem. E daí acontece uma frustração com muitos empresários, porque ele dedica muito tempo, muita energia em produzir, vender, produzir, vender. E aí quando ele vai olhar o resultado, ele se desanima e ele joga todo o negócio dele fora, que muitas vezes é um bom negócio. Aonde, se ele fosse ter feito diferente, eu aprendi isso na dor, com muita dor, né? E o diferente que eu digo é primeiro planejar um negócio, por mais simples que seja, lá no Lorap, né, da minha, a gente falou muito de planejamento estratégico, mas esse planejamento estratégico já afasta as pessoas, parece algo muito complexo, né? Mas não precisa nem entrar no nível do planejamento estratégico, é só listado, bom, eu vou vender tanto, o meu custo vai ser tanto, a minha capacidade é tanto, então meu custo fixo é isso, e aí eu vou ter uma lucratividade de X. Esse é o meu cenário 1, cenário 2, cenário 3. E a partir disso eu opero com o pior cenário, que daí, no pior das hipóteses, eu vou estar no pior cenário e eu já estou preparado para sobreviver, digamos, né? Então, Rafa, hoje eu percebo isso depois de ter sofrido muito com isso, de me desmotivar quando vai olhar o número. Então, hoje, em resumo, eu olho mais para o número do que para o outro. Aquela etiqueta no chão, se ela não representar no número, não importa ela, né? Então, penso muito hoje que sim, né? Os empresários, eles precisariam desfocar um pouco da operação e olhar sim mais para os números, né? A tua maturidade
é o teu grande diferencial? Porque o que acontece? A tua veia principal é a criação, né? Criar, resolver um problema, ir lá soldar um ferro, puxar um motor, puxa fio daqui, põe um pistão hidráulico lá, sei lá o que tudo. A gente vê. Tanto que o teu passatempo Sim, é ir para tua oficina lá e ficar inventando alguma coisa. Mas tu não te escondeu atrás disso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Tu entendeu que para crescer tinha necessidades de ir para outras áreas e dominar. Tá? Por exemplo, eu tenho que ir atendendo administrativo, tenho que aprender a fazer reunião, que foi algumas coisas que tu buscou com a gente, que melhorar minha oratória, melhorar minha capacidade de se relacionar. Tu sempre foi enxergando qual era a necessidade que a empresa tinha, e mesmo quando essa necessidade não veio de encontro à tua natureza, tu teve disposto a desenvolver essa habilidade. O que eu, na minha caminhada, o Damião também, a gente observa e que coloca os negócios em risco. A pessoa põe o negócio, ela descobre, ela tem que me ligar para cobrar quem te deve. Ah, mas isso eu não sei fazer. Tu tem que demitir, ah, mas isso eu não sei fazer. Tu tem que contratar, mas não sei. Tu tem que ensinar outras pessoas, não é só tu fazendo tudo o tempo todo, a empresa depende só de ti. Não, mas eu não consigo ensinar ninguém. A pessoa, ela acha uma dificuldade que não brota naturalmente essa habilidade, ela se posiciona e diz: Isso não é para mim. E fica remando naquilo. Essa motora, não sei falar inglês, mas é o que eu tenho que aprender, eu vou aprender inglês. Não sei financeiro, mas meu problema está ali, então eu vou aprender isso. E eu admiro demais em ti essa tua maturidade de, cara, se eu tenho que rebolar, então eu vou aprender a rebolar, né? Então, sabe, não tem essa coisa, não, isso não é para mim. É uma coisa assim que sempre me encantou. E eu quero te pedir aí conselhos finais aí que tu poderia deixar para as pessoas. Vai montar um negócio ou tá no teu negócio, busca isso que eu penso que esse é o caminho. O que tu poderia dizer para as pessoas que é o essencial? olha, eh, primeiramente, até a pauta com que você falou, a pessoa ela tem que quer empreender, ela tem que estar disposta a se desafiar, né? Superar os seus medos, aprender com eles e ela tem que estar preparada a sair da zona de conforto, né? Mas talvez o principal conselho é para que a pessoa quer sair da zona de conforto? Para que a pessoa quer empreender, né? Eu percebo que é algo que até eu contei a minha história de qual foi o objetivo de iniciar a empresa, né? Que era corrigir a situação ali com meus pais. Eu corrigi isso lá nos primeiros 3 ou 4 anos. Tá bom. Qual que foi o próximo propósito? Teve vários outros, inclusive ainda hoje tem vários outros, né? Mas o propósito de ganhar dinheiro, de simplesmente, eu vou montar uma indústria de vidro para ganhar dinheiro, nunca foi um propósito, né? Eu acho que é um propósito muito fútil, né? E eu acho que tem um grande problema, eu acredito isso, nas pessoas que empreendem com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Eu vou fazer garrafa porque garrafa está dando dinheiro, né? Na verdade, eu cresci numa sociedade que me colocou isso em mente, né? O fulano fazia tal coisa, dá dinheiro, vou fazer também. Poxa, mas o dinheiro é uma consequência. Eu entendo que o dinheiro tem que existir, obviamente, ele tem que sustentar a operação. Mas qual que é o propósito inicial? Eu entendo que o dinheiro ele não pode ser o único propósito, porque se o dinheiro for o único propósito, a operação em algum momento ela vai cair, porque não se sustenta. Eu acredito muito também na lei de dar e receber, né? Poxa, beleza, você recebe recursos, mas o que você está doando para o universo, para as pessoas e tudo mais, né? Então, eu acredito muito e gostaria até de colocar isso num formato como conselho, porque eu aprendi também na prática, né? Às vezes que eu errei foi quando, poxa, eu vou comprar esse negócio. Teve várias outras empresas no meio, teve empresas que eu comprei e quebrei, né? Por que que quebrou? Porque simplesmente eu fui na onda de, bom, peraí, esse negócio tá dando dinheiro, vai lá, compra e faz. Tá, mas é só dinheiro, né? Não está relacionado com o nosso propósito do vidro, não está relacionado com o nosso propósito de pessoas, não faz sentido algum, não deu certo, né? Então, talvez um conselho que eu tenho para dar é: todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem algo que quer fazer. Poxa,
sei fazer portões muito bem e quero montar uma serralheria. Ótimo, cara, beleza, né? Mas para que você quer uma serralheria, né? Só para ganhar dinheiro porque isso aqui tá dando? Não, cara, converte isso, né? Poxa, eu quero uma serralheria porque eu percebo que hoje em dia as cercas que estão fazendo não traz a segurança que tem que trazer. Então, o meu produto vai ser um diferencial no mercado. Vou trazer mais segurança, vou empregar mais pessoas, não sei, tá? Mas colocar o dinheiro de uma forma que ele é para sustentar o negócio e não como objetivo principal, né? Poxa vida, querido. Muito obrigado. Dami, quer fazer um agradecimento? Preciso, né, Rafa? O Diego Belinski aqui, como eu falei, a gente já se conhece há alguns anos e fez parte da minha história, da minha caminhada como empreendedor, coisa que eu nunca pensei que um dia eu seria. E 30, quase 31 anos, já tem uma vivência aí, uma expertise de algumas pessoas que estão nos olhando agora, que já estão com o dobro da tua idade, quem sabe não tem. Então, dividir isso conosco é muito importante. Além disso, eu penso que as pessoas que assistiram até agora esse podcast, eles têm uma biografia do Diego, um registro eterno. Esse registro, inclusive, que te encoraje no futuro, quando tu passar por um desafio, olha esse momento que nós estamos vivendo agora e que isso sirva para te lembrar do quanto tu é capaz. E sempre lembrando, né, que a gente só chegou onde a gente chegou, tanto eu, quanto tu, quanto o Rafa, porque tu tinha a Gabriela, eu tenho a Samantha e o Rafa tem a Ana. Então, se é para empreender, que a gente esteja rodeado de pessoas que acreditam em nós e no nosso propósito. Então, muito obrigado por tu ter vindo aqui hoje. Obrigado, Rafa, por estar fazendo parte desse momento maravilhoso. Obrigado, Dami. Que fala linda para ir fechando, né, Diego? Muito Lindo bom. mesmo. Obrigado, bom demais. Diego, Dami, por mim eu passava mais 3, 4 horas aí conversando, mas sei que todos têm compromisso. E você que está assistindo e gostou, continua com a gente, deixa o teu comentário, compartilha, leva essa mensagem adiante para cada vez a gente ter mais homens sábios, que nem o Diego, tem um Damião aqui, compartilhando, trazendo isso que é tão essencial para quem está na luta, na labuta, todo dia, né? Que é coisas para Exatamente. nos inspirar e nos motivar. E tu cumpriu esse papel com chave de ouro. Meu muito, muito obrigado. Quer deixar um tchau final? Tá contigo aí, querido. Eu agradeço muito, Rafa e Damião, principalmente porque vocês fazem parte da minha história. O trabalho que vocês fazem é fantástico, né? Desenvolver pessoas, transformar pessoas em pessoas melhores, né? Então, sou muito grato por participar da equipe Vital, né? E muito grato por este convite. Então, fico muito feliz em poder participar. E muito obrigado a todos. Isso!